sua Bíblia comigo, livro dos Salmos, Salmo de número 23. Aleluias. Livro dos Salmos. Salmos está depois do livro de Jó. Nós vamos falar a respeito do Salmo 23. Aleluias. Todos quantos acharam, digam amém por gentileza. Amém. Aleluias. A minha tradução está um pouco diferente e eu gostaria que os irmãos, assim que acabássemos de fazer a leitura, não fechassem sua Bíblia, ficassem com ela aberta. Amém? Amém. Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos e Ele me conduz ao lado das águas serenas. Na sua tradução vai estar tranquilas. Ele restaura a minha alma. Pode ser que algumas traduções diz refrigera a minha alma. Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Amém. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Pode tomar os vossos assentos, permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós estaremos hoje explanando o Salmo de número 23. E para a gente poder compreender o Salmo de número 23, nós precisamos estar com as Bíblias abertas, nós precisamos olhar alguns versículos para a gente chegar ao entendimento do contexto em que este Salmo ele foi escrito. E para os irmãos entenderem um pouco mais, o livro dos Salmos ele é uma compilação, de 150 salmos. E na verdade esses 150 salmos são hinos, que os judeus salmodiavam ao Senhor. E se não houvesse essa compilação, esse ajuntamento de salmos, de versos e tantos números que tem, na verdade 150 números, é a totalidade dos salmos, o salmo seria dividido em 5 partes. Irmãos, e tem um porquê eu decidi parar um pouco a visão do profeta Zacarias para falar a respeito do Salmo 23. E eu quero prosseguir assim com os irmãos. Tem um porquê, os irmãos vão entender, a gente que está em fase de crescimento, é necessário a gente entender algumas coisas em relação à Bíblia, principalmente o Salmo 23. O Salmo 23, Mateus, ele é mais conhecido, na verdade ele é o mais conhecido dentre os salmos. E se eu pudesse aqui pedir para algum dos irmãos citar, é bem provável que algum dos irmãos citariam ele sem ler a Bíblia. Ele é mais conhecido do que a própria Bíblia, irmã Domingas. Eu diria e aprofundaria um pouco mais, ele é mais conhecido do que o próprio Senhor Jesus dentro da Bíblia Sagrada. E eu disse para os irmãos que os salmos, eles eram hinos, cantados, e ele faz parte do inário do judeu. Como estava dizendo para os irmãos, nós poderíamos aqui, se não houvesse essa compilação, dividir os salmos, melhor dizendo, em 5 partes. Aqui nós vamos ter o Salmo de Davi, aqui nós vamos ter o Salmo de Moisés, nós vamos ter o Salmo de Coré, nós vamos ter o Salmo de Asaf, enfim, são vários os autores do livro dos Salmos. E para a gente chegar ao entendimento, porque cada salmo ele tem um contexto, cada salmo
porquê ele foi escrito e na onde foi escrito, para a gente chegar a um melhor entendimento e explanar o Salmo de número 23, que ele é riquíssimo. Para os irmãos terem uma noção, quem escreveu este Salmo foi o conhecido rei Davi, aquele mesmo que reinou durante 40 anos. Ele foi um dos autores dos Salmos, foi um dos compositores de grande parte dos Salmos. Para os irmãos terem uma noção do contexto, que nós precisamos aplicar o contexto em que ele foi escrito. Inclusive, Fabrício, dita para mim aquela frase que você me mandou hoje. Eu gostei daquela frase e eu não marquei para mim recordar para passar para os irmãos. Eu achei interessante. Diz ela para mim. Que o texto, sem contexto, ele é pretexto para toda heresia. O texto, sem contexto, ele é pretexto para toda heresia. Por isso que a gente precisa entender o contexto. Para onde, quando, em que momento, em que situação se ocasionou para que ele pudesse escrever este salmo. Se eu pego um salmo, ou um verso isolado, ou na verdade qualquer outro versículo da Bíblia isolado, ele é um pretexto para se tornar uma heresia. E é por isso que nós vemos grandes denominações se perdendo ao longo do tempo, por não fazer leitura das Escrituras Sagradas. É por isso que eu estou com esse propósito com os irmãos, de fazer a leitura da Bíblia toda, irmãos. É bem verdade que quem entra aqui por ter a congregação um pouco pequena, e também por ser pentecostal, é possível, pastor, que ele ache que a nossa igreja templo, estou falando da igreja organização, pode ser que ele ache que nós somos um pouco ignorantes por ser pentecostal. E olha, quem pensar assim, ele vai errar. Não é porque o pastor é bom, não tem nada de bom. É porque os irmãos estão buscando entendimento, estão buscando a leitura da Bíblia, e isso é bom. Aleluia. Então, quando a gente for falar de um texto, nós vamos pegar o contexto. Inclusive, isso é uma das matérias dentro da teologia, para você montar um sermão. Você vai ler o versículo, você vai ver o contexto em que ele foi escrito, o que ocasionou para que eles chegassem ao entendimento daquilo que foi lido. E nós precisamos chegar a esse entendimento. Eu queria citar aqui um dos contextos em que um dos salmos foi escrito, e muito bem escrito, foi inspirado também pelo Espírito Santo. Davi, depois de se tornar rei, Mateus, ele vai guerrear contra os filisteus. Os filisteus, irmão, sabem que foi um dos maiores inimigos do povo hebreu. Certa vez, Davi, ele guerreou 2 vezes no mesmo dia com o povo filisteu. Pela manhã ele foi guerrear com o povo filisteu. E como Deus era com Davi, Davi venceu os inimigos filisteus. Não é que à tarde eles se levantaram contra o povo de Deus de novo, e Davi foi obrigado a ir para a batalha de novo. E o que aconteceu na segunda batalha? Davi venceu a batalha. E aí, pastor Daniel, eu queria pedir um auxílio seu, que ele escreveu o Salmo de número 124. O senhor pode ler para mim, por gentileza? Pastor Daniel vai estar lendo Salmo 124, no verso 1 em diante. Os irmãos abrem a Bíblia aí, acompanhem na sua Bíblia, Salmo de número 124, aleluias. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Olha só. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. E então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Salmo 124, Davi escreve no seguinte contexto: ele está em batalha e Deus deu vitória. Teve uma outra ocasião também, Salmo de número 3, em que Davi está fugindo, agora ele não está fugindo da presença de um inimigo comum, de um
outro inimigo qualquer. Ele está fugindo do seu próprio filho chamado Absalão. Absalão que é o reino. E ele vai escrever o Salmo de número 3. E eu vou ditar para vocês aqui. Olha o que ele diz: Senhor, como aumentaram aqueles que me perturbam. Muitos são aqueles que se levantam contra mim. Há muitos que dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o exaltador da minha cabeça. Clamei ao Senhor com a minha voz, e ele me ouviu, e no seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas, se puserem contra mim ao meu redor. Esse foi o contexto que ele escreve o Salmo de número 3. Olha só, ele estava fugindo da presença do seu próprio filho. E ele está dizendo: aumentaram-se os meus inimigos, mas o Senhor mais uma vez deu vitória. Agora, para pegar um outro contexto, para os irmãos chegar ao entendimento também daquilo que vamos passar, Salmo de número 51. E agora eu quero pedir o auxílio dos irmãos. Este salmo é o salmo que vai tratar de Davi pedindo perdão pelo seu pecado. Depois de um ano dele ter pecado contra o Senhor, Deus levanta o profeta Natan para falar do seu pecado. E ele vai com uma voz, com alguém que quer um arrependimento. Ele começa a compor o salmo de número 51. E os irmãos lembram que aconteceu, qual foi o pecado gravíssimo de Davi? Davi foi um homicida. Davi matou o marido de uma mulher, colocou ele na frente da guerra chamada Urias, para ele morrer, para ele ficar com a mulher dele. Mas ele chega ao arrependimento e ele compõe o salmo de número 51. Quem achou, lê para mim por gentileza. Pode ler, Fabrício. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Leva-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sua sabedoria. Purifica-me com ísope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Aleluia. Obrigado, Fabrício. Então os irmãos conseguem chegar ao entendimento que para o salmista escrever um salmo desse, aconteceu alguma coisa. Alguma coisa aconteceu para que ele chegasse ao entendimento de estar compondo um salmo ao Senhor, como o salmo de número 51 é a oração que todo crente deveria fazer, um arrependimento verdadeiro. E eu acho interessante que Davi, ele conhece o seu pecado, ele fala: eu conheço as minhas transgressões, ou a oração de um homem sincero. É muito difícil você hoje alguém falar assim: olha, eu errei e a minha transgressão está diante de mim, eu reconheço o meu pecado. Isso na verdade é uma oração de quem está se arrependido, mas eu não quero me deter aqui, perdão. Eu quero falar do Salmo 23. Mas pastor, então qual é o contexto geral do Salmo 123? O que aconteceu para que Davi escrevesse esse salmo? Um dos mais belos. O que aconteceu? Há quem diga que Davi um dia, irmã Domingas, ele estava sentado com as ovelhas do seu pai, e ele estava com o seu cajado na mão, ele resolveu sentar, e ele começou a imaginar quanto ele passou, o que ele passou, pastoreando as ovelhas de seu pai. Mas há um hino que hoje eu perguntei o número dele, é o hino de número 126 da nossa harpa cristã. Edilene, abre aí para mim, só a estrofe dele. Não, eu vou ditar aqui, pode deixar. 126. Diz assim: que os mais belos hinos e poesias foram escritos em... Foram escritos em... Pensa num salmo bonito.
Pensa. Você já parou para pensar o Salmo 123? Perdão, 23. Você já leu o Salmo 23? É bonito, né? Mas esse hino, ele também ajuda a tentar entender o contexto geral do Salmo 23. E o Salmo 23 ele está contextualizado com o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 18. E eu quero tentar aqui passar em rápido das palavras o que aconteceu no capítulo 18 do profeta Samuel. Davi, ele foi ungido a rei pelo profeta Samuel. E a Bíblia fala das 7 virtudes. E eu acho interessante que hoje eu li uma das virtudes de Davi, e uma das virtudes dele era saber falar. Era um homem que ele entrava e saía de qualquer situação, porque ele tinha uma sabedoria extrema. Está no capítulo 17, se não me falha a memória, no versículo 23, e eu acho que eu tenho marcado aqui, e daqui a pouquinho eu passo para os irmãos certinho. Pastor, mas o que aconteceu? Por que está contextualizado no livro do profeta Samuel? Porque ali também conta a história de Davi. Davi ali, meus irmãos, ele acabou de enfrentar uma guerra. Na verdade, ele acabou de enfrentar Golias. O nome dele foi conhecido durante em toda Jerusalém. O nome de Davi ficou conhecido. O menino que enfrentou um gigante, não só enfrentou, como também o matou. Davi fica conhecido. A Bíblia diz que o espírito mau, eu vou correr aqui senão não vai dar tempo. A Bíblia diz que o espírito mau, seu Pedro, da parte do Senhor, ele se apoderou do rei Saul. Davi tinha sido ungido a rei, mas ele não tinha ido ainda a assumir o trono. Estava sob o comando do rei Saul. Davi ficou conhecido. O rei fez uma proposta para ele de casar ele com a filha dele. Está no capítulo 18 do primeiro livro do profeta Samuel. Pois bem, a Bíblia diz que o nome de Davi ficou tão conhecido que ele entrava e saía a hora que ele queria. As pessoas respeitavam o seu nome, respeitavam a sua presença. Inclusive o profeta Samuel vai dizer que o próprio rei Saul se sentia intimidado com a presença de Davi. Certa vez, para os irmãos terem uma noção, o rei disse para ele: Davi, é o seguinte, vou dar minha filha para você, mas você vai aos filisteus. Eu quero que você traga o prepúcio de 100 homens. Pensa num homem que tinha uma disposição. Fabrício, profeta Samuel não vai falar que ele trouxe 100 não. Se você ler o capítulo 18, ele trouxe 200. Boa vontade de casar. Eu vou adiantar aqui mais um pouquinho. Ele casa-se com Mical, a filha do rei Saul. A Bíblia fala que o rei Saul se sentia tão intimidado com a presença de Davi, com o seu jeito de falar, quando ele tocava, inclusive, quando o espírito mau da parte do Senhor atormentava o rei Saul, enquanto ele dedilhava a sua harpa, o rei Saul ficava são. Aleluias. Porque quem tem chamado de Deus, quem tem unção de Deus, é assim. O povo vê nele, pastor, algo diferente. A pessoa pode se sentir atormentado lá, pode se sentir afrontado. A primeira coisa que ele vai lembrar é daquele que foi chamado, daquele a quem tem unção da parte do Senhor. Ei, se você está na presença do Senhor, você foi chamado por ele, se acostume com isso. Uma vez ou outra, alguém vai te chamar para você fazer uma oração, para você louvar o hino, e a pessoa vai se sentir paz. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor. Pois bem, ele casou-se com Mical, a filha do rei Saul. A Bíblia vai dizer que, pelo rei se sentir incomodado com Davi, ele se levanta contra Davi mais uma vez, e agora ele vai colocar o rei como Davi. Até então não era rei. Ele vai colocar ele como um comandante de 1000 homens. E
vai colocar ele para a batalha. A intenção de Saul não era levantar o nome de Davi mais uma vez, porque quem tem inveja é assim, ele se levanta, e eu tenho falado aqui, quem tem inveja não quer apenas um igual ao seu, quem tem inveja, esse sentimento é tão satânico, que ele quer aquilo que é teu, e aquilo que era de Davi ele não poderia ter, porque aquilo ali foi impetrado pelo próprio Senhor. Aleluias. Mas fique tranquilo, se você está na presença do Senhor, não vai faltar reis, Saul contra a tua vida, mas também não vai faltar vitória da parte do Senhor, não vai faltar livramento da parte do Senhor. Ele colocou Davi na frente de homens com a intenção de matar Davi, mas acontece diferente. Davi volta vitorioso, e aí esse homem fica enfurecido. Davi vai voltar da guerra. Quando Davi volta da guerra, ele vai sentar no seu banquinho e ele vai começar a dedilhar a sua harpa. Ele vai começar a salmodiar ao Senhor. Ele vai começar a compor hinos ao Senhor. E mais interessante, porque tem pessoas que não ficam alegres com a sua adoração, não. Sabe o que aconteceu com o rei Saul? A Bíblia diz que o rei Saul estava lá no seu lado, lá, só manjando Davi, quando ele pegou a sua lança, enquanto Saul estava dedilhando a sua harpa, e arremeteu a lança contra Davi. Davi pensou rápido, se desviou, a intenção dele era cravar o corpo de Saul na parede. Davi se desviou, fugiu da presença do rei Saul. Este é o contexto do Salmo 23, e vocês vão entender daqui a pouco. A Bíblia diz que o rei disse para os soldados: olha, fica de volta da casa. Ele casado com Mical, porque pela manhã nós vamos matar ele. Eu vou matar ele pela manhã. Mical disse para ele: olha, eu sei do plano de meu pai quer te matar. Diz a Bíblia que Mical ajudou ele a descer pela janela, e ele correu, pastor Daniel. E aqui eu corro mais uma vez para os extras bíblicos, que também não é pecado, que ajuda a gente a entender o contexto. Ele correu durante 3 dias, 3 noites. Davi chegou a um deserto. Quando Davi chega ao deserto, ele se dá conta de que ele não levou alimento, de que ele não levou água para beber, ele não levou capa, e ele tampouco levou a sua espada. É neste momento que, quando Davi cai em sã consciência daquilo que ele esqueceu, ele levanta as mãos, pastor Daniel, e aí ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, e dele não tenho falta. Davi Domingues começou a se lembrar de quando ele pastoreava as ovelhas de seu pai. E aqui eu quero partilhar o primeiro versículo com você. Davi se deparou com este momento. Quem sabe Satanás sussurrou no ouvido dele: fugiu da espada de Saul, mas lá você não morreu pela espada, você morre de fome. Mas se não morrer de fome, você vai morrer de frio, vai morrer de sede. E quando eu leio o primeiro verso aqui: o Senhor é o meu pastor, e Ele não me falta, é de alguém que está dizendo assim. Eu disse para os irmãos esses dias que nós temos que tomar cuidado, a tradução da Bíblia que nós vamos ler. Vamos fazer o seguinte: Raquel, lê aí o primeiro verso do Salmo 23, o primeiro verso. Lê na sua tradução. Anderson, prepara na sua tradução também. Salmo 23, o primeiro verso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Lê na sua versão, por gentileza, Anderson. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E nada me faltará. Fabrício, lê na sua versão, por favor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Percebe que a tradução, ela engoliu um E. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E eu estava explicando aqui, não sei para quem esses dias, essa tradução. Porque quando eu falo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, isso me traz a intenção de que quem não conhece o texto vira pretexto para a heresia e acha que
Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada material vai me faltar. Ele dá uma diferença: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, e nada me faltará. Mas quando você pega uma versão um pouco mais antiga, mais próxima do original, ela está dizendo assim: o Senhor é meu pastor e Ele não vai me faltar. É mais ou menos assim. Deus, ele podia saber que Deus, ele poderia dar água para ele. A oração dele poderia ser feita assim: Senhor, traz água para mim. Mas ele estava dizendo assim: Senhor, Tu és o dono da água. Se o Senhor quiser matar a minha sede, Tu és o dono da água. O Senhor não traz apenas um copo de água. Senhor, se o Senhor quiser matar a minha fome, Tu és o dono de todas as coisas. Se o Senhor quiser me acalentar à noite, me esquentar, o Senhor é dono do fogo. Está entendendo como a visão muda? A visão dessa versão fica um pouco limitada, o poder de Deus. Davi estava falando assim: olha, o Senhor é o meu pastor e dele não tenho falta, ele não me faltará. É mais ou menos assim. Muitos conhecem o salmo do pastor, mas não conhecem o pastor desse salmo. Muitos conhecem o salmo do pastor, mas nem todos conhecem o pastor dos salmos. Ele amplia a visão e ele põe o Senhor como dono de todas as coisas, que é o lugar do Senhor, e ele como a criatura. E aí ele começa a lembrar de quando ele pastoreava as ovelhas, pastor Daniel. Olha o verso 2: ele restaura a minha alma. Lê a sua tradução, Anderson. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. A sua tradução, Raquel. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Águas tranquilas. E eu parei para analisar um pouquinho aqui, porque ele estava lembrando de quando ele era pastor. Ele estava lembrando dele pastoreando, mas o contexto é que ele está passando por um momento que está flagelando a sua alma. Ele começa a lembrar da grandeza de Deus e o seu espírito começa a ficar calmo. Ele me faz deitar em verdes pastos e ele me conduz ao lado de águas serenas. Davi está pastoreando as ovelhas, ele está vendo isso, ele está pastoreando as ovelhas. Você sabia que a ovelha não bebe água suja? A ovelha não bebe água suja. Águas tranquilas. Quando as águas é agitada, a água não fica suja. Você já parou para ver aqueles laguinhos? Já parou para passar dentro de alguns laguinhos e você pisa a água suja? Quando você sai, passa uns 5 minutinhos, a sujeira desce. Águas tranquilas. E ele está lembrando quando ele levava as ovelhas para tomar água, seu Pedro. Diz, seu Pedro. Água que não foi mexida. Que não foi mexida. Obrigado. Olha que coisa tremenda. Eu acho interessante demais. Água suja, ovelha não bebe. Tem um problema aí. Alguns estudiosos, e hoje eu parei para dar uma pensada, analisar, na verdade, irmãos, desde as 3 da manhã, eu estou parado aqui nesse texto aqui. Desde as 3 da manhã. Se a ovelha, se o pastor deixar ela beber alguma água suja, corre o risco dela pegar algum verme, alguma bactéria e agir dentro do seu organismo. Percebe bem que o problema da ovelha aqui não são os lobos, não são os ursos e também não são os leões. Por quê? Porque os lobos e os ursos, eles vão atacar de fora para dentro. O problema do verme é o seguinte: Jeremias 17, verso 5, abre para mim, pastor Daniel. O problema do verme é o seguinte, irmã Domingos: ele age de dentro para fora. O problema do verme, ele age de dentro para fora. O teu problema não é o urso, o teu problema não é o animal, o teu problema não é o diabo, o teu problema não é o feiticeiro, o macumbeiro, não. O maior inimigo do homem é ele mesmo. Pastor achou?
17 e 5. 17 e 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, Olha só. e aparta o seu coração do Senhor. Maldito é o homem que confia no próprio homem. Eu tenho certeza que você escutou esse versículo a vida toda. Foi ou não foi? E eu tenho certeza que o que passaram para você foi isso. Eu não posso confiar no meu irmão. Foi ou não foi? E se eu falar para você que o contexto está errado? Lê para mim de novo, pastor Leão, por gentileza, em voz um pouquinho mais audível. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, Maldito é o homem que confia no homem. e faz da carne o seu braço. E faz da carne o seu Braço. e faz da carne o seu braço. Esse contexto aí não quer dizer que eu confiar no meu irmão, que eu não posso confiar no meu irmão. Não é isso. Esse contexto ele está dizendo o seguinte: eu não posso confiar em mim mesmo. É o problema do homem interno, o homem interior. É o maior dos maiores dos nossos inimigos. É vencer a nossa própria carne. O homem que está clamando por dentro de mim. O ego. Esse é o maior dos seus inimigos, Mateus. Não é o diabo. Não é o urso, não é o leão, não. É o homem interior. E o problema que ele ocasiona é de dentro para fora. Mas vamos mais. Ele me conduz ao lado de água serena. E o verso 13 ele diz assim: ele restaura a minha alma, ou refrigera a minha alma. O Senhor tem refrigério para você aqui nessa noite. Restaura. O que restaura a alma do ser humano? Palavra. O que refrigera a alma do ser humano? Palavra. E eu poderia aqui fazer uma analogia. Quando você vai, pastor Daniel, eu vou falar a você que eu sei que você gosta do restaurante. Quando você vai lá no, como é que é o nome? Caipira? Estância Caipira. Nossa, e depois a gente fazer comercial lá, eu quero receber, viu? Quando você vai na Estância Caipira lá, pastor Daniel, a gente vai alimentar o que lá? Nós vamos alimentar a carne. Meu corpo, eu preciso comer. Agora, quando a gente vem na igreja, a gente vai alimentar o quê? Espírito. Ele refrigera a tua alma. Você pode estar aqui, meu irmão, olha, talvez da pior maneira, talvez você chegou aqui se sentindo nada do nada. Aí você vem ouvir a palavra, aí ele vem e traz um refrigério sobre a sua alma. Ele traz descanso para o teu espírito, ele traz descanso para a tua alma. É isso que a palavra faz. Mas eu não quero parar na parte A do verso. A parte B é mais linda ainda. Olha o que ele diz: me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Me guia. Davi está se colocando na posição de ovelha. Ele está se lembrando de quando ele pastoreava, e agora ele está se colocando na posição da ovelha, de como alguém estivesse sendo pastoreado. E aí ele está dizendo assim: me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Irmã Domingas, eu parei para ver isso aqui. Por que me guia? Tem um pastor, e se você for parar para prestar atenção em qualquer imagem que diz respeito a pastor de ovelhas, você vai ver um homem na frente. E o pastor, ele tem o quê? Ele tem o quê? Um cajado. Você vai ver que o pastor não anda sem cajado. Não anda não. Eu fui buscar o porquê que o pastor ele fica aproximadamente de 3 metros a 5 metros das ovelhas com o cajado na mão. Descobri uma coisa, Mateus. Vocês sabiam que as ovelhas, elas são míopes? Elas não enxergam direito? Já parou para prestar o porquê que ela tem a audição boa e aguçada? Porque elas não enxergam direito. E ela já nasce com a audição aguçada já. Devido a elas não enxergar direito, ela trabalha a audição. Qualquer barulhinho ela fica assim, já assustada. A ovelha é assustada. O pastor
ele dá uma cajadada no chão. Cada passo, ele dá uma cajadada no chão. Por quê? Ovelha, ela não anda por aquilo que ela vê, ela anda por aquilo que ela ouve. Tem muita ovelha aí andando por aquilo que está vendo, está chamando a atenção dele, ele está andando aí, mas a ovelha, ela anda segundo a sua audição. Está na Bíblia, está na Bíblia. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir. Ovelha anda atrás de quem tem cajado. Ou melhor, ela deveria andar. Ovelha não anda por visão, ovelha não anda atrás de profecia para lá e para cá. Quando Deus quer falar, eu não acredito em profecia, mas quando Deus quer falar, Ele envia alguém até você e Ele fala contigo. Mas ovelha não precisa ficar andando atrás de profecia, não. De visão, de sonho, e há tanto sonho aí hoje, mas não está virando uma bagunça tremenda. Pois é, Você está falando de ovelha e disse que ela não seguia ninguém, tinha que ser o próprio pastor. tem que ser o pastor. Se colocasse uma pessoa diferente, ela não ia atrás. Tem que ser o pastor, verdade. E tem um porquê que eu vou explicar isso na frente. Tem. Ela anda ouvindo o barulho do cajado. Vamos seguir, daqui a pouquinho vocês vão entender mais um pouquinho. Aleluias. Está gostando do estudo? Glória a Deus. Se tiver alguma pergunta, não tem problema, pode perguntar. Verso 3, a gente acabou de ler. Sim, esse versículo aqui é o mais conhecido. E fica até na Bíblia, na porta da entrada dos irmãos, irmã Domingos. Já percebeu que tem alguns irmãos que você vai lá e tem uma Bíblia lá cheia de poeira e está aberto no Salmo 23 ou no Salmo 91, aí o verso 4. Alguém lê para mim o verso 4 aí, do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi lembrando de quando ele era pastor. Davi algumas vezes andou pelo deserto com as ovelhas de seu pai. Pensa num pastor que não deixava a ovelha passar fome, não deixava a ovelha passar sede. Chegou no deserto. Glória a Deus. Nossas crianças estão avivadas ali. Aleluia. Eu vou encostar a boca no microfone. Pensa num pastor, irmã Maria. Tinha vezes, Fabrício, que ele tinha que passar de uma montanha para outra, ele tinha que cruzar desertos. E tinha vezes, Mateus, que o lugar era estreito. Sabe o que ele fazia com cuidado com a ovelha? Ele ia lá, deixava as ovelhas no cantinho, passava uma por uma. Sabe aqueles lugares complicados de andar, de passar? Pastor tem que ter cajado para. Pastor não tem que ter cajado para bater em ovelha. Pastor não tem que ter cajado para bater também no lobão, no ursão, não. Você vai entender para que serve o cajado hoje. Aleluia. Aí tem uns pastores que eles agem de forma autoritária e acabam usando o cajado de forma errada. Talvez não tenha entendimento bíblico aqui. O cajado não foi para isso, não. Que tem alguns aí que eles não apacentam as ovelhas, né? Eles apaucentam as ovelhas. Misericórdia, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Uma pergunta sobre o cajado. Moisés andava com cajado. Andava. Ele era pastor de ovelha? Pastoreou. Moisés foi um dos maiores pastores. Para mim foi. Amém. Pastoreou gente. Eita. Ele também trabalhou. O seu sogro. Ele era pastor de ovelhas. Trabalhou com o seu sogro, pastor de ovelhas. Olha o cajado aí na mão. O camarada. Glória a Deus. Amém. Aí, irmãos, tinha os lugares ermos para passar. Tinha lugar que passava só uma ovelha. O que o pastor fazia? Pastor Davi. Ele deixava as outras ovelhas lá, pegava uma ovelha e colocava ela na frente. E aí tinha lugar que tinha abismo. Se ela escorregar, cai, mata, morre. Aí ele pegava o cajado, Mateus. A ovelha estava lá meio que, sabe? Estava meio que afastando, com medo de. E pensa num bichinho medroso, a ovelha. Sabe o que o pastor fazia? Ele pegava o seu cajado, encostava na costela dela, ela dava aquela envergada e ia passando ela de encontro com a parede. Aí olha só o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra, a ovelha está andando por onde? Pelo vale da sombra da morte. Tinha vale ali.
E o que o pastor fez? Pegava o cajado e encostava na costela dela. Meus irmãos, vou falar uma coisa para você. Doía, viu? Mas olha, trazia consolo. Pensa numa ovelha que ficava tranquilo, estava doendo, mas ela sabia que estava segura. Ela poderia continuar caminhando. Por quê? Porque ela estava segura. Tinha um pastor tomando conta dela. Cajado é o que? Palavra. Às vezes você vai entrar aqui e você não vai escutar aquilo que você quer. A princípio vai doer, mas uma coisa eu vou falar para você: vai ter consolo, vai ter segurança, você vai conseguir caminhar, Deus vai estar com você. Pode ser que dore um pouquinho, pode ser que você se sinta envergado um pouquinho, mas Deus vai trazer segurança através da palavra, através do cajado. Eita glória! Mas tem uns Jesus amado, está gravando, eu vou falar. Verdade foi feita para ser dita. Doa quem doer. Tem uns pastores que perderam o cajado. Tem uns pastores que não só perderam, trocaram pela bengala e sai escorado em vez de ir lá ajudar a ovelha. Bengala, irmão, você usa de apoio. Tem muito pastor aí apoiado nas ovelhas em vez das ovelhas sentir apoio dele. A bengala é um pouquinho mais baixo que o cajado, não é? Cajado, irmãos. Só tem cajado quem está ligado com o mestre lá em cima. Quem está ligado com o mestre lá em cima, ele vai usar o cajado para curar a tua alma, para curar o teu espírito. E por que não dizer curar também o corpo físico? Porque tudo acontece através Mas fala um pouquinho mais alto para sair no vídeo aqui. Acontece através Agora saiu ali. É que o pastor não tem microfone ainda, irmãos. Tem que ter um microfonezinho aqui para sair mais nítido lá. Palavra. Eu tenho certeza que vai sair pastores daqui, se Jesus não voltar. E aí, meu irmão, quando você pastorear, use o cajado que foi colocado nas suas mãos, mas não use como se fosse qualquer não, usa como se fosse um verdadeiro pastor, preocupado com a ovelha, preocupado em curar a ovelha, preocupado em fazer a ovelha, levar ela até a pastos verdejantes. Então você vai passar, eu vou falar uma coisa para você, o pastor ele passa nos apurados, viu? O pastor passa nos apurados. Mas eu vou falar para você, é gratificante você escutar algumas coisas. Quando a ovelha entende o seu cuidado com ela, ainda que a palavra doeu, lá na frente ela vai te agradecer. O cajado foi feito para isso. Não é para você apacentar as ovelhas segundo o seu entendimento, não. É segundo a Bíblia fala. Ideologia todo mundo tem. Inclusive tem evangelho para tudo quanto é gosto. Tem o evangelho do irmão lá que só profetiza. Tem o evangelho dos irmãos lá que só cantam. Tem o evangelho dos irmãos lá que é pouca palavra. Tem outros evangelhos também que tem gente preocupada com a palavra. Não é só eu não. Tem muito pastor que foi chamado e está usando o cajado de forma correta. Deus ainda tem homens de Deus na terra. Aleluia! Pastor Daniel, ele passou a ovelhinha lá. Ele conseguiu alcançar as campinas verdejantes. E aí o verso 5 ele diz assim: olha, tu, Senhor, preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Dos meus inimigos. Mas não é dos meus irmãos, não. Meus irmãos não são meus inimigos, não. Em nome de Jesus. Pastor Davi, ele vendo ele, viu? Ele como se ele estivesse pastoreando agora. Aí ele passou as ovelhas para o outro lado lá. Ele passou o perigo ali da morte, no vale da sombra da morte. As ovelhas estão lá. Ele vai passar as ovelhas. Aí antes de passar lá, talvez poderia ser que tinha um curiacho. E ele tinha que encontrar um curiacho. Por quê? O pastor ele tem cheiro de... Pastor ele tem cheiro de quê? Ovelha. Mano, o cheiro da ovelha, pensa, o cheiro da ovelha é forte. Pensa no cheiro forte. A ponto de Davi, quando chegava do outro lado, ele tinha que se banhar para tirar o cheiro das ovelhas. Por quê? Olha o pastor preocupado com as ovelhas, hein? Antes de colocar em pastos verdejantes lá, Davi, o pastor, ia lá, tomava um banho para tirar o cheiro das ovelhas, porque os lobão ficam sentindo o cheiro das ovelhas, das coitadinhas, né?
Ele gosta de sentir o cheiro para chegar e pegar e matar as ovelhas. Essa é a vontade dos lobos, do urso, viu? É matar as ovelhas, fica atento. Ele ia lá, tomava um banho, tirava um pouco do cheiro, passava do outro lado, dava uma olhada lá nas campinas verdejantes lá. Talvez, Mateus, poderia ser que tinha alguma caverna ali. Sabe o que ele fazia antes de passar as ovelhas para aquele lugar ali? Para elas se alimentar? Ele ia lá, pegava pedra por pedra, tampava a entrada daquela caverna ali, tinha mais uma lá, ele tampava a entrada daquela caverna ali, porque quando as ovelhas entravam no pasto, aí os lobão sentiam o cheiro, o que eles faziam? Vamos correr para matar as ovelhas. Quando eles chegavam na porta da caverna, a caverna estava fechada. O pastor vai na frente, tampando as cavernas. Eu acho interessante é que ele fala aqui: tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Por quê? Quando as ovelhas chegassem ali, irmão, a ovelha não dorme com fome, a ovelha também não dorme com sede, não dorme. Eles são extremamente sensíveis. Quando ele ajeitava o local, ele fechava as cavernas, sabe o que ele fazia, seu Pedro? Ele pegava a funda, atirava no meio da floresta. Se tivesse algum urso lá, ela tinha que correr, porque a ovelha tem um sentido ouvido apurado, aguçado. E se ela se sentir ameaçada, seu Pedro, ela não entra no lugar, ela também não dorme, ela também não come, então um pouco ela toma água. Então o pastor ia ali, limpava o local, atirava a pedra, se tinha algum animal, tinha certeza. Porque ali seria um momento, pastor Daniel, que as ovelhas iam estar participando de um banquete. Preparas uma mesa perante os meus inimigos. Enquanto as ovelhas estão se sentindo segura, está rolando, está comendo, está bebendo água, os inimigos estão tudo dentro da caverna, querendo sair para atacar as ovelhas. Mas o pastor foi na frente, ele tampou as brechas, tampou a saída dos lobos, dos ursos, e não tem como ele pegar as ovelhas. Não tem como pegar. Sabe o que eu acho interessante? Elas estão participando de um banquete ali. E as pedras, os irmãos sabem que ela não fecha totalmente as brechas. Quem sabe os lobos e os ursos que ficaram lá dentro das cavernas sentiram o cheiro das ovelhas, e eles foram correndo para sair das cavernas para atacar as ovelhas. Quem sabe ele chegou lá e se deparou com as pedras, com as portas da caverna fechada. Aí ele começou a olhar por onde? Pelas frestas. Estão observando a tua vida. O diabo, o inimigo das nossas almas, está observando a tua vida, está observando a minha vida. Mas eu vou falar uma coisa para você, querido: enquanto tiver o sumo pastor, enquanto tiver palavra, você vai estar no rebanho, sadio, confortável e em segurança na presença do Senhor, para alcançar os portões celestiais. O propósito do diabo, ele não mudou, a sua tática mudou, mas o propósito é o mesmo, é atacar com violência as ovelhas, para que elas não alcancem os pastos verdejantes. Mas o sumo pastor ainda tem palavra do céu, palavra que vai te levar para o céu. Palavra. Foi aí que o salmista, Davi, ele começou a compor este hino. E aí você pode hoje ler este salmo de número 23, mas entendendo o contexto. O Senhor é o meu pastor, e dele não tenho falta. Ele me faz deitar em verdes passos, ele me conduz ao lago das águas serenas, ele restaura a minha alma, ele guia-me no caminho da justiça, pelo seu nome. Sim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Oh, glória! Aleluia!
tenho que falar. Nós estamos vivendo um momento complicado, em que a ovelha que acha que tem muita visão e que é insegundo o seu próprio pensamento. Eu vou dizer uma coisa para você: quando o pastor ele estiver pregando palavra lá onde você congrega, dê valor e siga o cajado, fica observando o barulho do cajado, porque isso vai te trazer vida. Não adianta as campinas estar verdejantes, mas lá no pasto não ter segurança. Não adianta o ambiente estar bonito e lá não ter segurança porque não tem palavra. Como é que você vai sobreviver? Lá não tem palavra, não tem substância. E aí eu vou falar uma coisa para você. Se não tiver palavra, não tem cajado. Então se não tem cajado, não tem segurança. E aí você é presa fácil para o inimigo. Se lá não tiver segurança, não tiver cajado, a ovelha vai beber água suja. Primeiro ela vai morrer aqui dentro, depois os inimigos vão atacar ele. Aleluia. Ovelha então ouve a voz do seu pastor, mas não é segundo o próprio entendimento do pastor, não, é segundo a própria palavra do bom mestre que ele nos deixou aqui para nos guiar. Aí tem uma, né? Nós estamos vendo também uma época complicada, porque no meio das ovelhas sempre tem alguns bodes. E o bode, Silveira, ele não ouve. O bode é rebelde. Aqui não tem, graças a Deus. Mas se um dia entrar um bode aqui, ele vai ouvir a palavra vai ser impetrada no coração dele, o Espírito Santo vai tomar ele, e ele vai virar ovelha, em nome de Jesus, e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a minha e a tua vida, e qualquer outra igreja que ainda tem cajado, tem palavra lá. Aleluia. Meus irmãos, o meu horário já foi, o nosso horário já foi. Eu entendo que os irmãos têm que trabalhar, precisam descansar ainda, tá? Deus abençoe, aleluias.